Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! De fato, a quantidade de gente que trabalha e pega o emprego que aparece, de medo de pobreza, o diabo tem razão. Às vezes é pobreza mesmo. Às vezes é o medo de ficar na pobreza, às vezes é o medo de ficar definitivamente pobre, às vezes, mas o certo é que, ainda mais numa sociedade como a nossa, a gente conhece muito bem como a coisa funciona. É muita gente pobre mesmo. E aí, não tem como você chegar e falar, sabe o que é? É o meu propósito de vida, é... Por quê? Porque já tem criança passando fome dentro de casa, não tem leite, né? Aqui a coisa é apresentada como se fosse uma fragilidade existencial, né, de quem pega qualquer emprego. Mas não é bem assim. Muitas vezes a miséria é extrema. E aí, nem tanto por você, hein? Porque um adulto aguenta o tranco de ficar sem comer ou de comer muito pouco durante um bom tempo. Mas quando você vê criança, filho, aí já não é tão simples você dizer que está faltando propósito na vida, né? Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Trabalhar para sobreviver, trabalhar para comer, trabalhar para comprar comida. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Claro, a poupança é o antídoto. Portanto, o consumo inconsciente é a alienação do diabo aqui. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis. Em seus lares a gente já viu, na família, né, nos lugares onde trabalham, de fato, né, impressionante como a cisânia, a puxação de tapete, o diz-que-me diz, os conchavos, as chacrinhas, as panelinhas. Basta uma máquina de café e você verá as pessoas falando mal das que não estão, né? Nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos. E eu faço que elas fiquem ali sofrendo até que estejam sob meu comando, sob o comando da alienação. Quer dizer, a alienação vem da má vida nos coletivos, vem da profissão que não satisfaz, né? A alienação vem do matrimônio que não satisfaz, a alienação vem de uma relação familiar que não satisfaz, a alienação vem. Então, há aí N, né, cenários concretos de vida que podem significar vida fracassada, né? Vida fracassada. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas tenham o hábito de pensar negativamente. E aí, por exemplo, está aqui alguém que é vítima do diabo nesse quesito de forma, assim, escorreita. É impressionante como, havendo dúvida em relação ao acaso, eu assumo, para mim, quase que a certeza de que vai dar errado. Agora, por outro lado, eu não tirei isso do nada. É que é tanta porrada, é tanto infortúnio, que fica difícil você fingir que não aconteceu nada e que a partir de agora vai dar tudo certo. A única maneira que eu tenho de me defender é dizer, escuta, vai dar errado. Agora, quando raramente acontece alguma coisa positiva, gozado, eu
eu tenho o fair play de admitir. Isso aqui podia ter dado muito errado, mas não deu. Outro dia eu estava escrevendo uma coisa aí para o Marcial, o editor, é um novo projeto, escrevi um verbete de um dicionário filosófico inteiro, não gravou. Fechei o iPad, e tal, não gravou. Eu perdi um dia de trabalho, não gravou, e não há o que fazer. Não gravou, escreve de novo. Não gravou. É muito broxante, é muito frustrante. Mas aí eu pensei, desde que eu comprei esse iPad, aliás, foi o próprio editor Marcial que me presenteou, isso nunca tinha acontecido. Pô, é uma coisa boa, né? Foram alguns trabalhos concluídos no iPad, tudo certo. Isso é legal de você perceber também. Mas existe então, segundo o diabo, o hábito de pensar negativamente. E assim, eu admito que quase todo mundo à minha volta costuma ser mais otimista do que eu. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com teimosias, temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Então, mas aí nesse caso, eu acho que é possível você ter, em relação ao mundo, uma certa desconfiança, em relação ao mundo, o que te leva a uma certa prudência, né? Prudência, cogitar mesmo que pode dar errado. Agora, nem por isso deixar de agir. Então aí o diabo está muito certo. Quando eu entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Ah, olha só. Agora eu descobri, tá vendo? É que eu tenho o diabo no corpo, né? Então, ele que me leva a pensar desse jeito, né? É que no final das contas, tirando a alegoria de lado, né? Esse diabo também é a tristeza, né? A tristeza traz pensamentos negativos, né? Ela traz... A tristeza caminha paralelamente a pensamentos negativos, né? Tanto quanto pensamentos negativos caminham paralelamente com a tristeza, né? Outro dia mesmo estava escrevendo uma quarta capa de um livro que eu vou lançar a respeito de um gato explicador, e eu estava com dor. Então o que eu escrevi foi tenebroso. No dia seguinte, a dor tinha diminuído. Aí eu fui olhar o que eu escrevi e falei, caramba, isso aqui tá devastador. Inclusive a palavra devastador aparecia, né? E aí então eu entendi que os afetos e os pensamentos, eles caminham em paralelo. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Exatamente porque aqui ele diz uma coisa muito interessante, quer dizer, às vezes não é preciso nem fazer muita força. Como ninguém está muito afim, o terreno fica fértil, né? Porque se você tem coisas convictas na mente, fica mais difícil. Quando a mente está ocupada, fica mais difícil entrar. Sabedoria popular, aliás, ensina: cabeça vazia, oficina do diabo. Por acaso alienação e procrastinação são a mesma coisa? Procrastinar é adiar, viu? Deixar para depois. Eu tendo a procrastinar. Quando o calo aperta, é raro eu ter a iniciativa de encarar. E quanto mais de verdade o calo apertar, mais dias eu levo para resolver. Sempre na esperança de que alguém que não eu desate o nó. E é bobagem, porque quase sempre os problemas só aumentam. Se resolvidos lá atrás, eles têm um tamanho. Se deixados para depois, ganham uma dimensão importante.
Mas é que são tantos, não é? É perfeitamente compreensível que para se defender a gente deixe para amanhã. Até porque às vezes a energia acaba mesmo. Quando eu acordo de manhã, eu encaro qualquer problema. À medida que o dia vai passando, eu já vou perdendo o pique. Tanto que quando eu descobri que eu tinha perdido o que eu escrevi, e o que é pior é que estava bom assim, pro meu nível, né? Eu ia começar no final da tarde a reescrever. Aí eu falei, não vai rolar. Aí no dia seguinte, cedinho, entrei no avião 6 e pouco da manhã, e numa viagem a Porto Alegre eu já botei o verbete em pé. Só que agora eu vou invariavelmente mandar tudo por e-mail, né? Escrever um capítulo, manda, escrever um capítulo, manda, escrever um capítulo, manda. Porque quanto mais a miúde você compartilhar, menos você perde no caso de um desses bizarros problemas tecnológicos que superam a nossa compreensão sempre, né? Então existe sim, diz o diabo, na alienação, uma componente procrastinatória, né? De adiamento. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. Deixar para depois. Eu, por exemplo, preciso fazer uma dieta, mas já vão aí uns 40 anos sendo procrastinado. E aí Napoleão faz a pergunta: o homem é a única pessoa que se aliena? A única pessoa, a única criatura, o único ser vivo, né, o único vivente que se aliena? E o diabo na moita responde: sim, todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza. São instintivos, portanto. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível, né? A física, a química, a biologia, etc. A oposição que controla. A astronomia. Então, já que eles controlam o conhecimento do universo, então beleza, eu controlo as mentes dos homens. E controlo só porque eles têm o hábito de se alienar. Que é outra maneira de dizer que controlam as suas mentes porque eles negligenciam e recusam-se a controlar as suas próprias mentes. Alienar-se é abrir mão de controlar-se a si mesmo, controlar a própria mente. É entregar a própria mente para ser controlada por forças externas. Então o Napoleão diz, isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Não vem com essa história de que, né, o gato é gato, nasce gato, tem que viver como gato, é vítima do seu instinto de gato, o pombo é pombo, né? Não me vem com discurso sobre a origem da desigualdade dos homens de Rousseau, não, que isso aqui tá ficando abstrato para o meu gosto. Baixa a bola e me explica no dia a dia como é que esse negócio funciona, malandro. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Não tenho dúvida que você preferiria, isso pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos. Francamente, eu devo dizer a você que odeio os Estados Unidos. É previsível, né? O diabo odiar os Estados Unidos. Podia vir aqui o hino americano de fundo. Claro que o diabo não ia odiar o Brasil, de tal forma que só o diabo pode odiar. Interessante, qual é a causa desse ódio? A causa desse ódio nasceu em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país.
E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo. Não existem ditadores autoescolhidos, meu querido. Elejo eu a todos, elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Existe aqui uma reflexão muito importante, né, por detrás, né, porque a associação do diabo à ditadura, né, que nos remete a uma apologia à democracia, né, poderia nos encaminhar para uma reflexão a respeito da emergência dos regimes extremistas, né, que a gente tem assistido. E é claro que a Declaração da Independência é um documento incrível mesmo, mas ele por si só não põe a salvo uma nação de um regime autocrático, autoritário. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que fiz por meio do Mussolini na Itália. Olha o que estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olha o que estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim, porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle. Napoleão pergunta: o que aconteceria se Stalin, Mussolini e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem você e a sua regra? Isso não pode acontecer, diz o diabo, porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. É muito interessante observar o número de vezes que o diabo diz: eu os faço acreditar que. O que significa eu os faço pensar que. O que significa que não são eles que pensam, não é o eu que pensa, é algo que pensa dentro do eu. Se você tirar o diabo e colocar qualquer outra coisa, né, você resvala de novo no Es denkt in mir, algo pensa em mim. Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. Exatamente. Agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas. Por meio de quem você está realizando o seu trabalho? Principalmente por meio do presidente Roosevelt. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que eles se alienem na questão de trabalhar um acordo entre os empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Quer dizer, o caminho é desacreditar o presidente para entregá-lo a um ditador. Como é que você desacredita o presidente? Através de um acordo entre empregadores e empregados. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso mesmo que você prega? Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Aliás, já falamos aqui em vida fracassada, no próprio lugar do diabo, né? Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segundo, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição,
porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. Muito interessante. Aqueles que lutam pelo pensamento crítico, aqueles que lutam pela emancipação do pensamento, não têm interesse por aquilo que é leve, vírgula, leviano, vírgula, diz ele, inútil. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? É essa exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Ou, se você preferir, miséria atrai miséria. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando eu chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlam e acabam tornando-se ricas. O diabo aqui estabelece uma relação íntima entre o propósito e a riqueza. A certeza de que aquele que quer, e aqui abro um parênteses e encontra os meios mais eficazes, fecho parênteses, acaba alcançando aquilo que quer. Aí o Napoleão diz: sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. Poderíamos então até dizer que, segundo o que foi dito aqui, quem é rico não é alienado. Eu vou repetir então a frase. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Você percebe então que existe aqui uma relação mesmo entre pretensão, ambição, desejo e vida boa. Despropósito, desambição, falta de desejo e vida fracassada. Descreva, diabo, um típico alienado. Bom, eu estava pensando, antes de dar a descrição do alienado, de propor que a alienação, antes de qualquer coisa, é uma perda, né? Juridicamente, por exemplo, quem aliena um imóvel ficou sem o imóvel. Seja porque vendeu, seja porque doou. Alienação é uma perda. Do ponto de vista socioeconômico, a alienação costuma ser vinculada à exploração do trabalho, por exemplo, né? Do ponto de vista psicanalítico, a alienação é um desalinhamento entre o eu e o eu, né? Quando o eu passa a ser regido por forças externas, há uma perda de controle, talvez até de consciência de si mesmo. Então há uma perda, claro. E é mais nesse sentido que a gente vê o diabo, né, agindo, né? Porque no final a proposta dele é: o alienado não tem propósito para a vida. Então, se você imaginar que a alienação é uma perda e que o alienado não tem propósito, a gente poderia supor que o que está sendo dito aqui é que a alienação é a perda do sentido da própria vida. Não é nem jurídica, de alienar um bem, nem econômica no sentido da exploração do trabalho, nem psicanalítica propriamente, mas poderíamos dizer, uma alienação de cunho existencial mesmo. O alienado perdeu a autonomia, o alienado perdeu a consciência da própria liberdade. Então eu acho que isso aqui nos ajuda a um enquadramento. Então, quais são as características desse alienado ponto por ponto? A primeira coisa de um alienado é a total falta de propósito sobre a vida. Isso já tinha sido dito, é redito,
acredito, e eu que sempre apostei na imediatidade da vida como podendo esgotar todo o seu sentido, aceito que talvez não seja tão simples assim, né? Esse viver o instante, esse carpe diem, né? E que o propósito, sempre inclinado para o devir, é bem importante para orientar, né? O alienado tem uma total falta de propósito sobre a vida. É preciso entender que isso assim, não é desde sempre e para sempre, né? Eu conheço gente que durante a juventude sempre teve muito propósito e que depois de um certo tempo ligou o foda-se. Aliás, caberia uma pergunta interessante: o que Napoleão Hill acharia dessa autoajuda do século XXI do foda-se? Seria o cara do foda-se um alienado? Porque você pode também dar um foda-se pro propósito. Então, eu acho que não, que realmente, se você de manhã acorda tendo o que conquistar, faz mais sentido procurar o chinelo embaixo da cama. Aí ele diz: a falta de propósito leva à falta de autoconfiança. E a confiança é uma certeza, e a certeza essa confiança é uma certeza que você não tem verificação possível, porque senão não é confiança. Quando você confia, você tem uma certeza sem demonstração ou verificação possível. Ninguém diz: eu confio que esteja chovendo debaixo da chuva. Tá claro, a autoconfiança pressupõe uma certeza sobre si mesmo sem verificação possível. Não pode ser no passado que você já verificou, não pode ser no presente que você está verificando, só pode ser no futuro que você vai verificar. A autoconfiança é sempre voltada para o devir. Como propósito? Não tem propósito, pode não ter autoconfiança. Faz sentido. Aí ele diz: o alienado nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Então aí já é um vínculo radical mesmo. Se você não tem propósito, você nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Mas tem alguma pertinência, porque você pode conquistar por acaso, aí não precisa de propósito, né? Como uma herança do tio Higino, dono de uma rede de farmácias em Vargem Grande do Sul, que te deixou uma grana. Mas não é disso que ele está falando. Isso não precisa de propósito, né? Mas para você conquistar alguma coisa por meio do pensamento e do esforço, de fato, você só se esforça se você tiver alguma coisa em vista, né? Não é se esforçar para quê? Mesmo que seja só ganhar dinheiro, hein? Mesmo que seja só ganhar o mínimo necessário para sobreviver, mesmo que seja só empurrar com a barriga é empurrar com a barriga, requer esforço. Sabe aquela coisa que o cara fala: não, agora eu vou para tal lugar e papapá, e vou morar na beira da praia, vou pescar o meu peixinho, fazer uma panela de arroz, uma batata cozida e ouvir tango. Bacana, mas precisou de propósito para repousar, precisou ir ver pousada em Búzios, precisou pescar todo dia, precisou fazer grelhinha para assar o peixe, precisou fazer a panela de arroz, precisou... Não é assim. Né? Não. Pelejada a coisa. Só de falar já me cansei. Então, naturalmente, você tem aí a ideia de um cara sem propósito, como sendo um cara sem autoconfiança e um cara sem a possibilidade de conquista com esforço, porque tanto um quanto o outro pressupõe propósito. Ele gasta tudo o que ganha. Aí talvez seja porque, enfim, na falta de uma articulação mental sobre o futuro, resta exaurir o presente, né?
e gasta ainda mais se consegue crédito, porque, cara, se é tudo que pode, o crédito potencializa. Ele ficará doente ou debilitado? Aí a relação é mais remota, né? Você me dizer que quem tem propósito fica menos doente, talvez isso requeira uma comprovação, né? Em pesquisa e tal. Dependendo do propósito, se ele for muito aqui ao alcance, ele é quase como um não propósito, já está quase alcançado, né? É quase como viver o dia a dia. Se ele está muito longe, ele é estressante. Imaginou vincular a própria felicidade a ser presidente da República, ou presidente de uma grande empresa, ou o maior editor do Brasil, ou não sei o que, é complicado, né? Pode gerar estresse. Então, de qualquer maneira, segundo o diabo, o fulano que não tem propósito adoece mais. Clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Quer dizer, quem tem propósito tem menos mimimi, como diriam hoje em dia. E aí, intuitivamente, eu acho que é possível, porque como quem vive o instante exaure no instante tudo, se o instante não é absolutamente satisfatório, então há um aborrecimento maior do que quem projeta um pouco da vida lá na frente. O alienado terá pouca ou nenhuma imaginação. Ante a falta de propósito, o alienado tenderá a buscar um contato mais próximo com a realidade e com a percepção da realidade, com a satisfação na realidade. E é interessante porque quando a realidade percebida povoa a mente, é possível que o que ele chame de imaginação tenha menos espaço mesmo. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa. Esse começar qualquer coisa já é o próprio propósito, né? Então, um pouco redundante. Que não seja forçado a fazer. Claro, como o propósito é proposto como uma livre manifestação da vontade, evidentemente que quem não tem um propósito acaba regido por uma inexorável necessidade, inapelável necessidade nas relações com o mundo. Quem não tem propósito terá um temperamento explosivo. O que equivale a dizer quem tem propósito está mais disposto a engolir sapo. Quem tem propósito está mais disposto a engolir sapo. E total falta de controle sobre suas emoções. A mesma lógica. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Quem tem propósito acaba encantando. As pessoas se deixam encantar pelo discurso de quem busca alguma coisa. Intuitivamente eu também acho isso, né? Tanto que causa uma grande comoção quando alguém descreve uma trajetória de obstinação em direção a um troféu, a uma meta, a um resultado. Quem tem propósito terá um tipo de conhecimento muito mais apurado sobre aquilo que fala. Enquanto quem não tem propósito diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Claro, o propósito acaba cobrando alguma especialização, não é? Ou seja, algum afunilamento de competência. Enquanto que quem vive a vida na vida acaba se permitindo esse, digamos, alargamento de repertório e esse arejamento de perspectivas. Quem tem propósito coopera mais. Porque, claro, analisa estrategicamente que alcançar o propósito pressupõe muitas vezes cooperação. Ao passo que quem não tem propósito acaba entendendo, digamos, a solidão dos seus afetos, né? Quem não tem propósito cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Também é possível, porque veja você, se você precisa alcançar uma meta, não pode, com recursos limitados, que são sempre limitados,
Não dá para se permitir ficar errando toda hora. Quem não tem propósito, o alienado, terá uma mente limitada e intolerante. Isso realmente eu não... E ele ainda diz em todos os aspectos. Poderíamos problematizar aqui, né? Se você pegar um pintor que simplesmente pinta pelo prazer imediato de pintar, ele não é necessariamente um idiota, né? Quem não tem propósito e é alienado está sempre pronto a crucificar todos aqueles que tiverem em desacordo com ele. Olha, mas quem tem propósito também costuma não gostar muito de quem aumenta a dose de dificuldade para alcançá-lo. Quem não tem propósito está alienado, ele dá pouco, ele não dá nada, mas espera muito dos outros. Quem não tem propósito começa várias coisas, mas não termina nada. Isso sem dúvida, né? Você não sabe para onde quer ir, você encontra uma trilha na primeira tristeza, você volta a estaca zero. Quanto mais forte o propósito, maior a condição de enfrentar os obstáculos de percurso. Quem não tem propósito será taxativo na condenação do seu governo, mas nunca será contributivo em... Aí também porque existe uma questão de cultura política, né? Você tem uma cultura política de participação, assim, onde a criança desde cedo aprende a ser propositiva. Eu penso que isso possa ir além de ter ou não propósitos muito claros. De qualquer maneira, para poder propor soluções para o governo que sejam positivas, é preciso ter alguma ideia de onde se quer chegar. Então, nesse sentido, sim, não tem como você escrever uma carta para um deputado dando uma sugestão se você não tem uma ideia do que você gostaria que acontecesse no futuro. Quem não tem propósito nunca tomará decisões sobre nada se puder evitá-las. Naturalmente, né? Muito complicado decidir se você não sabe onde quer chegar. Isso já dissemos várias vezes. Né? Comerá muito e se exercitará muito pouco, o alienado. Comerá muito e se exercitará muito pouco. Pois é, né? Será que nós poderíamos restringir os hábitos alimentares e os hábitos desportivos a essa única variável? Agora, é claro, por outro lado, na questão desportiva, não há como praticar um esporte com regularidade, quiçá competitivo, sem propósito. Isso, sem dúvida. Seja por uma questão de saúde, propósito. Seja por uma questão estética, propósito. Seja por uma questão de ser o melhor, propósito. A prática desportiva, de fato, está associada a esse propósito. Mas daí a restringir tudo isso a essa variável, coisa que talvez ele não faça, é uma avaliação tendencial, digamos assim, né? Nesse sentido, com certeza. Quanto a comer muito, tem a ver com a questão do prazer da imediatidade, né? Quando alguém faz uma dieta, por exemplo, é para estar bem amanhã. Quem não está nem aí com o amanhã, quem não está nem tchuns com o amanhã, por que se privaria de algum prazer hoje? E muitas vezes os prazeres são excessivos mesmo. Beberá bebida alcoólica, mas só se alguém pagar para ele. E ele apostará muito, exatamente porque, como ele não tem, digamos, uma meta delineada, ele está à deriva para todo tipo de vício, digamos assim. Né? E ele criticará outros ditos bem-sucedidos, né? E ele problematizará o sucesso, e isso é fato, né? Isso é fato mesmo. Quem tem propósito tem mais chance de alcançar o sucesso, entendendo o sucesso como uma convenção social, uma espécie de resultado que a sociedade chama de bem-sucedido. Então, naturalmente, haverá quem fique bilionário, trilhardário, e isso por si só podemos chamar de sucesso. Mas é claro que não podemos chamar de bem maior, né? Porque sabemos muito bem que há problemas. E eu diria, problemas específicos aos super ricos,
Como, por exemplo, o medo de perder o que tem, coisa que nós outros, os menos aquinhoados, esse medo nos assola com menos contundência. Em outras palavras, ou em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto o não alienado trabalhará para ter uma boa vida. O alienado precisa se esforçar para manter-se na alienação, por isso trabalhará duro. Enquanto que o não alienado também trabalhará duro, mas é para ser feliz. É preciso entender aqui que aqui tem uma questão de possibilidade de pensar com autonomia, né? Porque não é só uma questão de ter propósito, né? É uma questão de pensar com autonomia, pensar com soberania, pensar pelas próprias pernas. Não é só ter propósito, mas é ter um bom propósito definido por si mesmo e não comprar o propósito do vizinho. Porque se o vizinho comprou um Audi, então tem que ter um Audi também. Isso é um propósito trouxa, porque não é o seu, né? Não é o seu. Haverá quem mude o corpo para ter o corpo parecido com o corpo do outro. E isso faz uma verdadeira legião de pessoas muito semelhantes. Isso provavelmente também não é legal, né? Quem não tem propósito, quem é alienado, e aqui a questão do alienado, veja bem, né? É uma questão também de não pensar por conta própria, né? E o alienado, ele diz, ele contará uma mentira, mas não aceitará a sua ignorância num determinado assunto. Isso aí é líquido e certo, né? Quanto mais ignorante, mais arrogante. De fato, quem não pensa por conta própria é um engambelador. Ele vai buscar na cabeça dele discursos prontos, mesmo que não tenha nada a ver com o que esteja sendo perguntado. Quem não se lembrará de Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo? Frases feitas. Amado mestre, inesgotável guru. De fato, a possibilidade de pensar por conta própria permite a constatação da própria ignorância. E a constatação da própria ignorância é o começo da filosofia. Agora, a constatação da própria ignorância fez de Sócrates o mais sábio do seu tempo. Portanto, não é assim simples aceitar a própria ignorância. Para aceitar a própria ignorância é preciso ter remado muito. Ter convicção da própria ignorância é quase que um estágio terminal de trabalho intelectual, não inicial. No início havia a prepotência ignorante, mas sem consciência da mesma. Aí você vai indo e vai descobrindo que tudo aquilo que você acreditava saber era impertinente, era falso, era inadequado, e você vai higienizando, até que num estágio muito avançado de sabedoria, você se dá conta de que na verdade, não sabe nada. O alienado, se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Quer dizer, há aí uma denúncia de cinismo, né? Porque quem não pensa por próprias pernas, tende a buscar sempre, digamos, a situação mais vantajosa, mais conveniente. E a situação mais conveniente é criticar o chefe junto aos subordinados e elogiar o chefe diante dele próprio. É uma maneira de ficar bem com os dois, mas é uma forma de se negar, né? É uma forma de se desmentir, é uma forma de não existir. O alienado, ele não tem controle sobre si mesmo. Talvez ele esteja mesmo nas mãos do diabo. Ele se perdeu para o diabo. A ideia do alienado em Napoleon Hill me parece muito ligada ao estar à deriva. E o estar à deriva, ter a vida decidida por variáveis de circunstância que operam sobre o ser, variáveis essas como uma somatória de vetores, cujo resultado final é absolutamente imprevisível, nos joga numa alegoria de que eu gosto muito, que é a alegoria de um sujeito que numa correnteza de rio ele enche um colchão de ar desses de piscina, deita em cima e vê o que acontece. Na canoagem tem a correnteza também, mas na carruagem você usa o remo
E você vai, ainda que no sentido da correnteza, você tem condição de interceder. Na canoagem, essas canoagens de esporte radical, sabe? Tem o barco que você vai. Então, você vai conduzindo por onde a correnteza te leva. O colchão de ar, não. Você deita, é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Por onde bater, bateu. Também me faz pensar no náufrago, né? O indivíduo... Eu me lembro uma vez que fui me meter a nadar em alto mar e quando eu me dei conta, eu tinha nadado de maneira um pouco sem direção e eu, quando levantei a cabeça, só tinha água na frente, atrás, à direita e à esquerda. Então eu não tinha a menor noção de onde eu estava. A sorte é que me viram e eu fui resgatado ali no litoral da Venezuela. Hoje eu já não correria esse risco, porque eu já nem entraria na água, mas isso se produziu. Então, há na alienação essa ideia de perda, claro, mas ela tem uma ideia de perda de controle seu sobre si mesmo. E aí, então, claro, como a existência segue viagem, se você não tem controle, não interfere na sua existência sobre si mesmo, você vira um mero subproduto, um mero resultado de forças vetoriais cuja somatória sabe-se lá Deus para onde vai levar. Então eu acho que era importante registrar esse tipo de concepção, porque uma coisa é você descer a correnteza num colchão de ar. A outra coisa é você descer a correnteza dirigindo a própria trajetória. E a outra coisa é você subir a correnteza. Uma alegoria mais esdrúxula, porque quem conhece correnteza de rio sabe que não há condição física para isso, pelo menos não por muito tempo. Mas pelo menos em alguns momentos, se existe mesmo alguma autonomia, soberania, alguma liberdade, é preciso, ante um poderoso fluxo de forças em sentido contrário, poder peitar. Tudo te leva para um caminho, pois então eu vou para outro. Isso me faz lembrar quando eu abandonei uma promissora carreira jurídica no legislativo para ser professor na periferia. Então é muito estranho, porque não tem viva alma a aplaudir, a incentivar, a entusiasmar, a apoiar, sequer a ficar neutro. Quem você encontra vai dizer, tu é doido. Mas é preciso que essa possibilidade apareça pelo menos algumas vezes na vida. Como eu te disse, não há quem suporte isso muito tempo, mas em algum momento é preciso ter essa coragem. E essa condição psicológica não é só uma questão de coragem, é uma questão de força psíquica interna. O alienado ele perdeu completamente. O alienado é o colchão de ar.